Jesus é a única razão da nossa adoração, amém? Você concorda comigo? Diga amém. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem carregado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Do início. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem carregado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos, sim, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Um grito de júbilo. Aleluia. Em todo tempo te louvamos, Senhor. E o seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Aleluia. Comigo. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Vamos festejar. Nos alegramos em ti, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
inspirou uma canção de amor, pra que eu fale com carinho seu valor. E todas as palavras não podem descrever a importância que tu tens em meu viver. Um anjo aqui, um amor pra mim tu és, mamãe. Mãe, intérprete do amor, presente do Senhor, dádiva do céu. Mãe, tão linda quanto a flor, reflete o seu calor, me faz ser bem melhor. Está sempre comigo, chorando ou sorrindo, és o exemplo, és puro amor, mamãe. Quantas vezes pude ouvir que em tantas orações planejava as minhas realizações, e em noites tão escuras, a luz do seu olhar, ansioso estava a vigiar. Sonhou por mim com amor sem fim, pois és mamãe. Nessa crise, necessita. Então, lembrando também, se você quiser nos ajudar também, seja bem-vindo a essa grande obra que a Igreja Batista Betel está fazendo. Você, membro da Igreja Batista Betel, você está intimado a estar conosco aqui. Lembrando da mensagem de manhã. Lembrando também, né, tanto aviso, né? Se você está tendo dificuldade com seus dízimos, com suas ofertas, o número da nossa conta no Banco Itaú tem passado aí. E também nós estamos aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor. E nós vamos orar
por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus irá fazer na nossa vida e na vida da igreja. Você que está vindo hoje, tem escutado as nossas mensagens, grave isso. Na crise é que nós crescemos. Na crise é que Deus molda o nosso caráter. Na crise é que nós vamos experimentar grandes milagres de Deus. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, agradeça a Deus, porque você está passando por este momento. Agradeça a Deus pela sua família, pela igreja. E nós temos falado aqui todos os domingos, nós não queremos voltar como nós éramos, nós queremos voltar diferentes. E alguns irmãos têm falado, pastor, parece que está passando uma peneira na igreja. Realmente está passando, porque Deus já está preparando o seu povo para a volta de Jesus. E nós temos que entender isso. Muitos são chamados, mas nem todos aceitam o convite de Jesus. Vamos orar pela igreja, pela sua vida. Você que está aqui conosco, louvado seja Deus, porque você veio. Então você já venceu algo tremendo, que é o medo. Por isso que você está aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, como corpo vivo de Jesus Cristo. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos preservou de todo mal. E, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, interceder pela igreja do Senhor. Ó Pai, que haja um avivamento, que haja, ó Deus, uma nova unção na vida do Teu povo. Ó Deus, e pelo poder que é no nome de Jesus, nós não queremos voltar a nos reunirmos como éramos antes, porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, nós experimentamos grandes milagres. Pai, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que se sente tão desanimado, ó Deus, o nosso desejo, a nossa oração, traga de novo a alegria da salvação em Cristo Jesus. Queremos orar também, interceder pelo nosso país. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de tantos que estão sofrendo com a fome, com o desemprego, com a tristeza dentro dos seus lares, ó Deus. Ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que nós como povo de Deus possamos levar uma palavra a todas essas pessoas. Deus, muda a nossa história, muda a nossa vida, tenha misericórdia de nós, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite. A paz do Senhor, a você que está conosco nesta noite. Nós vamos adorar ao Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos aqui. Estamos alegres e felizes, porque esse dia o Senhor preparou para nós e para que a palavra do Senhor ela possa penetrar no nosso coração. Ele é digno de ser adorado, porque Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus ele é amor. E eu tenho sentido esse amor de Deus para com a minha vida. E eu espero que você, onde quer que você esteja, que você também sinta o amor de Deus na sua vida. Porque Deus, ele tem promessas nas nossas vidas. Essas promessas elas ainda não se cumpriram, porque nós estamos aqui ainda. E Ele é fiel, Ele é fiel, Ele prometeu. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Como tu, soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus.
Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Não há outro. Só o Senhor é digno. Podem ficar em pé, à vontade. Você está na casa do Senhor. Não há outro como Tu, soberano e fiel. Não há outro como Tu, reina sobre a terra e céus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. falar, tu cantava sobre mim. Tu
sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Mais uma vez, nós estamos felizes com os irmãos aqui.
Pena que a gente não pode se abraçar, né? Mas em breve, com certeza, nós vamos dar um abraço grandioso nos irmãos, principalmente os irmãos da segunda igreja, que eu já aprendi a amá-los também. E quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir para um acampamento, há muito tempo atrás, né? Os embaixadores do rei, em Vitória, na estrada de Vitória e Guarapari, num sítio chamado Tupi. E foi ali em Vitória, no Espírito Santo, foi a primeira vez que eu vi o mar. Imagina um mineirinho, 9 anos, a primeira vez vendo aquele mar. Foi algo surpreendente. E quando eu cheguei em casa, depois desse acampamento dos embaixadores do rei, e na minha época, né, a gente decorava poesias. E quando eu cheguei, fiquei tão encantado com o mar, aquela coisa linda, azul, né? Como todo mineiro faz quando vê o mar a primeira vez, você prova para ver se realmente é salgada a água, né? Eu fiz tudo isso. E quando eu cheguei em casa, cheguei desse retiro, que foi uma bênção, abrindo um livro que a gente lia, que a gente estudava muito, As Mais Belas Poesias. E eu lembro que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu li para minha mãe foi uma poesia, que fala justamente sobre a grandeza de Deus com o mar. E essa poesia, ela é do grande poeta Cassimiro de Abreu. E eu decorei essa poesia, mas eu fiz uma cola aqui só para mim não errar. E eu li essa poesia para minha mãe. Eu gostaria de ler essa poesia antes de entrar na minha mensagem. E a poesia nos diz o seguinte: Deus, eu me lembro, era pequeno e brincava na praia. O mar bramia, e erguendo o dorso altivo, sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento: que dura orquestra, que furor insano, que pode haver maior do que o oceano, ou seja, mais forte do que o vento? Minha mãe, a sorrir, olhou para os céus e respondeu: um ser que nós não vemos, é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho, esse ser é Deus. E justamente isso que eu quero pregar para você nessa noite. Saudade muito grande, né, da dona Noemi, que me incentivou a leitura. Minha mãe, ela não sabia ler, mas foi uma grande incentivadora e ela valorizava muito isso, né, da leitura. Eu lia para ela, lia poesias, e essa poesia me fez lembrar da minha mãe hoje, né? Deus, um ser maior que nós não vemos, mais forte que o tufão, mais forte que o mar que nós tememos e tem o controle de tudo. E esse ser grandioso, esse ser poderoso, ele chega para um homem de fé, chamado Abraão, que está lá em Gênesis 22, versículo 1 e 2. E eu queria pensar com você nessa noite: ande na presença de Deus. Gênesis 22, versículo 1 e o versículo 2, está projetado aqui na nossa tela, e nos diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Com certeza essa história da grande provação de Abraão, talvez seja a nossa história também, pelo momento que nós estamos passando, ao longo da jornada, foi uma grande provação de Abraão. Deus o tirou da terra de Ur, Deus lhe mostrou, e Deus estava preparando Abraão para o grande momento, como eu creio também, que Deus está nos preparando para um grande momento, e o processo
educativo de Deus na vida de Abraão envolveu, como na minha vida, como na sua vida também, envolveu escorregões. Abraão escorregou na sua jornada. Houve momento dramático na vida de Abraão, houve momento de tristeza, houve momentos também que ele sentiu que nunca conseguiria alcançar o padrão de Deus para a sua vida. Talvez seja o nosso momento também. O processo educativo de Deus para nós, ele envolve tudo isso. Envolve os nossos escorregões. Quem nunca escorregou aqui diante do Senhor? Quem nunca sentiu que nunca conseguiria alcançar o projeto de Deus? Quem nunca sentiu um momento tão dramático como nós estamos vivendo hoje? E quem nunca sentiu tanta tristeza? E o processo educativo de Deus para que nós alcancemos aquilo que Ele quer envolve tudo isso. E é interessante, meu amigo, meu irmão, há histórias maravilhosas de homens como Enoque, que nunca, não há nenhum registro de queda da vida desse homem. E a palavra de Deus é muito clara, que ele foi trasladado vivo para os céus. Mas, enquanto nós aqui estamos carregando a nossa natureza pecaminosa, que nós trazemos desde o dia em que nós nascemos, muitas vezes nós seremos tentados, nós seremos enganados, nós também cairemos. E é isso que a palavra de Deus nos declara. Mas agora o erro que nós fizemos, ou que nós praticamos, não deveria trazer desânimo para nós, ou afundar-nos, ou criar em nós um complexo de derrota, de conformismo. E é interessante que erros não são para serem explicados, mas para serem aceitos, reconhecidos, assimilados e colocados em nossa experiência como parte do processo educativo de Deus. Não tenha medo de errar, mas tenha pavor de permanecer no seu erro. Não tenha medo de escorregar, mas tenha pavor de continuar escorregando sempre no mesmo ponto. Voltando para o nosso texto, Abraão teve erros, teve quedas, teve momentos de solidão, teve desespero na sua vida, mas ele agarrou ao Pai e andou com Deus. E aos 99 anos de idade, Deus se apresentou para Abraão. Olha como Deus se apresenta a Abraão. Gênesis 17, versículo 1. Olha como Deus se apresenta para Abraão. Olha como Deus quer se apresentar a nós, neste momento que nós estamos passando. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Olha que maneira tremenda como Deus apareceu na vida desse homem. Tem uma tradução que diz que anda na minha presença, Abraão, e seja perfeito. Deus entregou para Abraão o segredo de uma vida vitoriosa. Como Deus está revelando para nós o segredo da vida vitoriosa que tanto eu e você desejamos. Anda comigo, seja perfeito. Deus está preparando para o grande momento da provação. E quando Deus fala isso conosco, Ele também nos prepara para uma grande provação. E olha como Deus preparou esse homem, que nós lemos no capítulo 22, versículo 2. Toma teu filho, teu único filho, vá à terra de Moriá, oferece ali o teu filho como holocausto. E o texto de hoje que nós lemos, traz grandes lições importantes para o que nós estamos vivendo hoje, para o contexto que nós estamos passando hoje. A primeira razão, a primeira lição é essa: o compromisso do Pai e do Filho no processo da nossa salvação.
Deus como Pai e Jesus como Filho têm um grande interesse na nossa salvação. E é interessante também que nós aprendemos errado. Geralmente, quando pensamos na salvação, nós pensamos que o Pai é castigador, o Pai é implacável e o Filho é perdoador, intercessor e bonzinho. O Pai, pensamos, é justiceiro, ele tem uma lei e pune o desobediente, mas o Filho é aquele que ama, que veio morrer em lugar do homem e apresenta o seu como sacrifício diante do Pai. Esta é uma ideia errada que muitas vezes nós temos dentro do contexto da igreja. Jesus é bom e o Pai, Deus, é zangado, esperando que o ser humano pague pelo erro que cometeu. Mas a primeira lição do texto que nós acabamos de ler é o compromisso do Pai e do Filho juntos no processo da nossa salvação. E eu pergunto para você, quem sofreu mais lá na montanha, no monte do Calvário? O filho que estava morrendo ou o pai que não podia fazer nada para poupar o sofrimento do filho? Quem estava sofrendo mais ali? E é interessante, imagine a cena dolorosa de um pai abraçando o cadáver de um filho morto num trágico acidente. Com certeza esse pai ou essa mãe dizia: "Oh, meu filho, por que teve que ser com você? Ah, se eu pudesse dar a minha vida em substituição à sua, eu já vivi tudo que tinha direito, você é tão novo. Ah, filho, por que Deus não aceitou que eu morresse no seu lugar?" Nós já escutamos muito disso, essa cena. Você tem um filho, eu tenho 2. Você daria a vida por ele? Imagine seu filho se afogando no mar e você incapaz de fazer qualquer coisa para salvá-lo. Nós conhecemos histórias de pais que morreram afogados para salvar seus filhos, de pais que morreram atropelados depois de empurrarem seus filhos para salvá-los da morte. O filho salvou e o pai morreu, mas na montanha do Calvário, lá no monte do Calvário, havia um pacto de amor em nossa mente. Pensamos às vezes inconscientemente que a pessoa da divindade que mais nos amou foi o Filho que veio e deu a sua vida por nós. Mas eu quero convidá-lo a pensar um pouco mais no Pai, no pacto do processo do Pai em nossa salvação. O pacto do Pai foi mais doloroso. Ver o filho morrendo sem poder fazer nada. Você entende o que eu estou transmitindo a você? Muitas vezes nós temos essa ideia. Na grande provação de Abraão, Deus estava preparando esse profeta para ser o pai da fé. Deus estava preparando Abraão para ser a inspiração do seu povo durante todos os tempos. Abraão precisava viver o momento doloroso que o pai viveu no Calvário. Por isso Deus chega para ele e disse: "Toma teu filho, teu único filho, vai-te à terra de Moriá e oferece ali o seu filho como um sacrifício." Imaginem Abraão de manhã arrumando a lenha, acordando Isaque para iniciar a jornada. Imagine Abraão chamando os seus servos para acompanhá-lo. Imagine 3 dias de caminhada, ele subindo o monte, sem poder falar nada para o seu filho. Imagine também ele vendo o seu filho na flor da idade, caminhando rumo à morte. Imagine Abraão chegando ao topo da montanha e ele escutando a pergunta do seu filho: "Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro? Quem nós vamos sacrificar?" Imagine Abraão ter que dizer: "Filho, seu sacrifício."
Naquele momento, Abraão ali, na minha visão, estava simbolizando o pai, e Isaac simbolizando o filho, que voluntariamente se colocou sobre o altar. Em Isaías 53, versículo 7, Isaías faz um relato desse sacrifício de Jesus por nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. E eu pergunto novamente para você, você que está nos vendo, você que está aqui conosco, quem estava sofrendo mais? O filho ou o pai? O preço que o pai teve que pagar para salvar o homem foi muito grande. É por isso que hoje, Pai, Filho e Espírito Santo sofrem por nós. Eles têm a capacidade de ver a nossa história, de ver os nossos fracassos, de acompanhar nossas derrotas, das suas e as minhas promessas, que nós não cumprimos na nossa caminhada. Como é triste isso, saber por que Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Não foi a lança que furou o seu peito, nem o sangue que saiu da sua fronte, nem aquela coroa de espinhos. Seu coração não suportou, ele explodiu de dor. Sabe por que tudo isso? Porque Jesus, lá na cruz, eu fico imaginando essa cena, Jesus lá na cruz, olhando para nós e perguntando: filho, estou fazendo tudo para salvá-lo, e você está se perdendo. Diga-me, o que mais você quer que eu faça? Jesus talvez esteja fazendo essa mesma pergunta para nós. O que eu preciso fazer para você entender o processo da salvação? Eu estou dando o máximo que posso dar. Neste momento, eu estou carregando todos os pecados da humanidade. E de repente abre uma cortina, nós sabemos dessa história, entre o pai e o filho. Não consigo enxergá-lo. E Jesus talvez fazendo a mesma pergunta para nós esta noite. Diga-me, o que mais você quer que eu faça? Para você entender a profundidade de ser cristão, a profundidade de ter um relacionamento sincero com Jesus. Imagine o pai vendo seu filho amarrado pela humanidade, cercado de sombras, clamando: Deus meu, por que me desamparastes? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pai, meu pai, porque eu estou sendo abandonado. Imagine o pai olhando para o filho e dizendo: filho, eu não te abandonei, eu estou comprometido com você na salvação do ser humano, eu estou aqui. A grande dificuldade é que neste momento a humanidade não consegue ver isso, esse grande amor de Deus por nós. Meu querido, meu amigo, imagine a divindade, a trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo por uma cortina de sofrimento, dor e pecado. Imagine o preço que custou a nossa salvação. Imagine como nós somos importantes para Deus, como Deus nos ama. É interessante que o apóstolo Paulo chega num momento e diz: olha, o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo causa isso em nós. Como alguém pode me amar tanto assim? E é por isso que você não tem o direito de sentir que você não vale nada. A consciência pode dizer que você não vale nada, porque está vivendo uma vida completamente distante de Deus. Mas se você não valesse a pena, pai e filho não teriam vivido aquele momento terrível de separação. Ambos comprometidos nesse propósito maravilhoso de mostrar o seu amor para cada um de nós. Ah, se não valesse nada, se não valesse a pena, o que teria acontecido? Nunca
Aí está a história do amor de Deus pela humanidade. E se Abraão tinha que ser o pai da fé, ele teria que passar por essa experiência do Monte Moriá. E é por isso que Deus lhe disse: Abraão, toma teu filho, teu único filho, vá para a terra de Moriá e oferece o seu filho como holocausto. E o segundo pensamento que eu queria ver com você nessa noite: Abraão era o pai da fé. Mas o que é fé? O que é fé? Fé envolve obediência. Ter fé em Deus é ser obediente. Se eu tenho fé em Deus, eu serei obediente à palavra de Deus. Não existe fé autêntica sem obediência. E uma das coisas que muitos cristãos não estão conseguindo enxergar neste momento é isto: fé e obediência são duas coisas inseparáveis. Fé não é somente louvor. A fé envolve também obediência absoluta e completa, mesmo que o que Deus pedir seja aparentemente incompreensível. Isso é fé. Fé e obediência não se separam. O mundo cristão, e hoje nós estamos vivendo isso, ele divide em dois grupos, mas há um terceiro grupo, para onde Deus está querendo levar os seus filhos. Há muitos cristãos que acham que tem que obedecer para salvar, e a gente vive isso, estão obedecendo, crendo que a salvação será um diploma que Deus vai lhe dar por obedecerem. Muitos cristãos sinceros e honestos, talvez hoje com a Bíblia aberta, acreditam que tem que obedecer para ser salvos. Ah, meu querido, eu lamento muito dizer que isso é uma heresia. A Bíblia não ensina que você tem que obedecer para salvar. Mas o inimigo está levando muitos cristãos sinceros a pensar que tem que obedecer para salvar. Agora, quando o inimigo não pode manter os cristãos deste lado, eles levam para o outro extremo, que é o seguinte: eu me salvo unicamente pela fé. Isso está correto, isso é bíblico. Eu me salvo somente pela graça de Cristo, que é bíblico. E a palavra de Deus é muito clara: pela graça de Deus é que nós somos salvos. E é isso que nós precisamos entender. Sou salvo pela fé, correto. Mas se eu sou salvo pela fé, então agora eu preciso obedecer. Eu preciso cumprir tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Fé envolve obediência. Obediência a quê? O que eu preciso obedecer, pastor? Eu preciso obedecer à vontade de Deus. Você realmente é salvo? Você é obediente? Você obedece à palavra de Deus? E é interessante que em Isaías 40, versículo 8, o profeta Isaías deixa algo bem claro para nós: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente ou para sempre. Você vive isso na sua vida? Fé e obediência não dá para separar. E a fé também, ela envolve a obediência à palavra. A fé não me autoriza a criar um tipo de vida cristã, como muitos estão criando hoje, nessa pandemia. Estão criando um tipo de vida cristã, que se acomodam à sua maneira de pensar. Pelo contrário, a fé me constrange a submeter a uma vontade maior de Deus, que está expressa na sua palavra. E nós temos que entender isso. E o inimigo fará de tudo para levar o povo de Deus a este lado. Tenho que obedecer para salvar. Ou então o outro lado: sou salvo pela fé em Cristo Jesus, e eu não preciso obedecer a palavra de Deus. Como nós estamos vivendo isso hoje? Incredulidade é pecado. Se nós não cremos que Deus vai agir em nosso meio, nós estamos pecando. Mas Jesus está querendo levar o seu povo a um terceiro lugar. Sou salvo pela fé.
A minha obediência não vale nada para a minha salvação. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. E é interessante que em João capítulo 14, 15, João nos diz: se eu amo a Jesus, eu vou guardar os seus mandamentos. Você percebe isso? Se nós amamos, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Se nós amamos a Jesus, nós queremos obedecer a Jesus. Fé envolve obediência. O amor a Jesus leva a obediência. Sabe por quê? Porque aquele que me ama, o que mais quer ver é uma pessoa amada e feliz. Eu pergunto a você nessa noite: você tem certeza que ama Jesus? Com isso que você chama de fé e com a sua obediência? Você já entregou o seu coração a Jesus? Você tem certeza que já entendeu o que aconteceu lá no Calvário, quando o Pai e o Filho se comprometeram com a nossa salvação? Você tem segurança dos seus sentimentos para com Deus? Você está disposto a renunciar qualquer coisa por amor a esse Deus que você diz que ama? E a ordem a Abraão foi dada: toma o teu filho, a quem você ama, vá ali e faz o sacrifício. Se Deus dissesse isso a você, você o faria? A sua fé que você tem, que você diz que tem, leva a esse tipo de obediência. Se sua fé não é capaz de obedecer em coisas simples, como então seria capaz de fazer um sacrifício para o Senhor? E o terceiro pensamento nessa noite, que nos leva lá para o Monte Moriá, lá onde Abraão estava. Lá estava o altar, lá estava Abraão, lá estava a faca, até que naquele momento, o pai da fé carregava em seu coração a esperança de que Deus iria fazer algo. Com certeza Abraão parou. Aliás, desde que saiu de casa, Abraão orava. Eu creio nisso, ele orava e orava. Senhor, eu sei o que o Senhor me pediu, mas por favor, mostra-me outro caminho. Eu peço, Senhor, que o Senhor me peça outra coisa, mas por favor, não me peça isso. Passou um dia, passaram 2 dias e nada. E ao terceiro dia, eles chegaram na montanha. Ele deixou seus servos, pegou a lenha, pegou seu filho e continuaram aquela caminhada. A todo momento, com certeza Abraão tinha esperança de que Deus iria intervir. Mas chegaram à montanha e nada aconteceu. Abraão abriu o coração ao filho e nada. Colocou seu filho sobre o altar e nada aconteceu. Ele levantou a mão e nada aconteceu. Ah, meu querido, esse é o caminho do cristão. Quando Abraão pensou que chegara o momento fatal, quando já não havia mais esperanças humanas, quando todas as suas esperanças estavam esgotadas, sua fé iria até o fim, a sua obediência iria até o fim, até a morte do seu único filho. Mas quando a sua mão estava para cair, o anjo do Senhor gritou: Abraão, para! Eu queria saber até onde iria a sua fé. Abraão tinha andado durante 3 dias e nada de salvamento. Abraão, e foi no momento fatal, no segundo momento final, que o milagre aconteceu. Assim é a vida do cristão, assim é a nossa vida. No momento final, o milagre acontece. Quem sabe você está orando por algo muito tempo, por um milagre. Espere um pouco. No segundo fatal, quando você achar que tudo está dando errado, quando tudo está perdido, quando não há mais esperança, como ser humano você olha para os lados e nada acontece, e a voz de Deus vai aparecer: filho, até aqui. Eu queria saber até onde você chegaria. De repente, Abraão olhou para os lados e lá no meio do mato estava um cordeiro. O cordeiro sempre
foi a saída para a nossa dificuldade. O Cordeiro que é Jesus sempre é a nossa saída para a nossa dificuldade. O Cordeiro sempre foi a resposta de Deus quando nós estamos perdidos, quando não há esperança, quando não há saída, quando não há luz, quando prometemos e não conseguimos, quando tudo que merecemos a morte, então aparece o Cordeiro, aparece Jesus na nossa vida. Aparece o Senhor Jesus. Ah, meu querido, para entender quanto vale o Cordeiro, às vezes temos que chegar ao momento fatal da nossa vida. Porque quando a saúde, para que Jesus? Quando a nossa vida financeira está tão boa, para que Jesus? Quando nós temos um saldo bancário, para que Jesus? Quando nós temos um bom emprego, para que Jesus? Quando a nossa família está toda reunida, para que Jesus? Quando há sol, para que Jesus? Quando há chuva, para que Jesus? Mas chega um momento extremo da vida, quando nós não temos para onde ir. Então, sim, nós sempre lembramos de Deus como último recurso. Para que serve a incredulidade? Aonde vai o racionalismo da humanidade? É muito fácil ser um ateu quando tudo vai bem. É muito fácil ser um cristão quando tudo vai bem. Mas espere a terra tremer. O momento fatal da vida chegar, quando nós estamos vendo hoje. Espere o coronavírus vir. Vocês vão ver quem são os verdadeiros cristãos. Espera ter um câncer, onde que a ciência vai chegar e não tem mais remédio. Espere passar noites e noites gritando de dor para ver quanto vale tudo isso. Mas ali, sempre, na nossa porta, está o Cordeiro de Deus. Está Jesus como nosso último recurso. Quando tudo está perdido, quando não há mais esperança, aí estará Jesus. Jesus é a nossa saída. Ele estará sempre mostrando o caminho que nós devemos seguir. Jesus chega e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E na vida espiritual também é assim. Muitas vezes nós temos que chegar ao fundo do poço para que nós possamos lembrar que nós precisamos de Jesus. Tem que chegar no fundo da miséria, da impotência, da desgraça, para nós lembrarmos que nós precisamos de Jesus. Talvez nessa noite, você que está me vendo aí, estou falando para um casal, ou para uma família, onde está tudo em pedaços. Talvez você não vê mais saída. Talvez estou falando para um filho, para um jovem, onde ele olha para a sua vida, não tem mais saída. Talvez eu estou falando para alguém, eu tenho vergonha de louvar o nome de Jesus, porque o meu coração está manchado do pecado, não tem mais esperança. Mas Jesus está aqui. Olhe para Jesus. Ele sempre é a nossa saída. Jesus sempre é a nossa liberdade. E a palavra de Deus é muito clara. E conhecereis a verdade. A verdade que é Jesus. Ele irá trazer libertação para cada um de nós. Abra o seu coração. Abra o seu coração a Jesus neste momento. Entregue sua dor a Jesus. Entregue a sua ansiedade a Jesus. Entregue as suas decepções a Jesus. O Cordeiro de Deus está aqui. E João Batista viu tudo isso. Eis o Cordeiro de Deus vindo, que vai tirar todo o pecado do mundo. Feche os seus olhos, vamos orar. Faça essa oração comigo. Você que está aqui, você que está me vendo. E a nossa oração é essa. Pai querido, obrigado, Senhor. Porque lá no Calvário estava ali a expressão máxima do amor que o Senhor tem por mim. Lá na cruz, a expressão máxima do amor de Deus. E eu estou aqui para agradecer. Porque a minha saída, por todos esses momentos que nós estamos passando, Jesus está aqui. Sempre o Cordeiro está aqui. Louvado seja Deus por isso. Senhor, muda a nossa história. Muda a nossa vida. Pai, onde não há esperança, que nós possamos olhar para o Senhor. Onde há incredulidade, que possa haver muita fé no nome de Jesus.
Ó Pai, onde tem tantas incertezas, que haja certeza, porque Jesus está aqui. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos proporciona tudo isso. Ó Deus, muito obrigado também pela nossa salvação, pelas provações que nós temos passado. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor prova a nossa fé, para que possamos ter mais obediência ao Senhor, termos amor pela Tua obra, Senhor, amor pela Tua igreja, que o Senhor deixou para cada um de nós, amor para que nós possamos preservar a unidade do Espírito Santo. Ó Deus, traga uma renovação espiritual para Pouso Alegre, para a nossa igreja, Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama como nós somos. Pai, nós caímos, mas nós não queremos ficar assim, porque o Senhor nos levanta. O amor de Cristo, Ele nos constrange. Pai, se nós estamos com medo hoje, nós queremos ter coragem para prosseguir para o nosso alvo, que é Jesus. Nos abençoe aqui, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deixa o céu descer.
Vamos levantar? Vamos orar? Vamos clamar, Senhor, que os céus desçam na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, Senhor, na sua dificuldade que você está passando. E a resposta de Deus para nós nessa noite: Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está aqui. Se você está passando por uma grande dificuldade, só levante sua mão, eu gostaria de orar por você. Alguém nessa noite? Amém, amém. Mais alguém? Amém, amém. Vamos orar, irmãos. Coloque a sua dificuldade no altar do Senhor. O Cordeiro está aqui. Jesus está aqui. A expressão máxima do amor de Deus está aqui. Toma a sua dificuldade e vai sacrificar lá no Monte Moriá, que você vai descer com a resposta de Deus. Dê esse passo de fé, dê esse passo de obediência ao Senhor. Feche seus olhos, Jesus está aqui. Senhor, a minha dificuldade está aqui, eu estou caminhando para o Monte Moriá com o Senhor. Estou com o Senhor. E Jesus está com você também. Vamos orar, coloque, fale para o Senhor qual é a sua dificuldade, seu medo. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque os céus desceram até nós com uma grande resposta. Jesus está no nosso meio. A presença real de Jesus, ela é constante. Louvado seja Deus pelo grande amor de Deus por nós, a ponto de mandar seu Filho morrendo em nosso lugar. Pai, como o Senhor nos ama. Ó Deus, como é importante esse amor quando nós entendemos para a nossa caminhada, para a nossa dificuldade. Senhor, nós podemos cair, mas o Senhor nos levanta. Louvado seja Deus por isso. E ó Pai, derrama a tua graça, a tua unção, a renovação para o teu povo, para a tua igreja. Tira o desânimo, a preguiça, a incredulidade, Senhor. Traga um renovo, Jesus, para o teu povo, para a tua igreja. Pai, nós temos orado, nós não queremos voltar como nós éramos antes, mas queremos voltar avivados, crendo que Jesus está aqui, o Senhor está conosco. Ó Deus, louvado seja Deus pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito possa estar com o teu povo desde agora e para todos sempre. Amém. E que Deus assim nos abençoe. Os irmãos podem sentar.